da América, Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 29 de janeiro. O Angola Fala Só acompanhou-nos durante anos, foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação de saúde mundial, a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Hoje no Angola Saúde em Foco temos o Dr. Esmeraldo Dembe, especialista em Medicina Interna. Vamos falar de tuberculose, uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo. Dados de 2019 indicam que Angola registrou 112 mil casos, mas a tuberculose é tratável e pode ser prevenida. Num relatório deste ano do Partido no Poder, sobre combate à corrupção e boa governação, a tuberculose é citada como a terceira doença que mais mata em Angola, atrás da malária e da má nutrição infantil. O relatório, que apresenta números de 2018, menciona 1.152 mortes. Dr. Dembe, muito bem-vindo. Antes de mais, muito boa noite a todos. Gostaríamos, antes de mais, de felicitar a todos os médicos angolanos por celebração do Dia do Médico Angolano e também felicitar a celebração do terceiro aniversário do Sindicato dos Médicos de Angola, exortando assim maior valorização desta distinta classe da qual faço parte. Conforme disse, hoje vamos falar de tuberculose. Queria recordar que o Dia Internacional de Luta contra a Tuberculose assinala-se aos 24 de março. Entretanto, decidimos hoje, pouco menos de 2 meses, antecipar esta temática, mas eu quero lançar um repto à Voz da América para que nas vésperas ou durante a celebração do dia da luta contra a tuberculose, que é 24 de março, voltasse a frisar em relação a este tema. Não só nesta data, mas sempre que for possível, deve ser reiterado, dada a sua pertinência. Doutor, antes de continuar, sim, a Voz da América aceita o reto. Nós vamos, com certeza, marcar esse dia também, dia 24, e nada como a prevenção e começarmos a falar antes. E, doutor, falando antes, eu gostaria que nos dissesse qual é o cenário atual de Angola no que toca a casos de infecção e mortes por tuberculose. Que números recentes pode partilhar connosco? Pronto, em primeiro lugar, nos últimos anos, vamos dizer desde 2014 até 2019, temos números que não alteram muito em relação à luta contra a tuberculose, desde a taxa a incidência, a prevalência, o número de novos casos e mortalidade. Por exemplo, em 2014 tivemos 56.716 casos, e em 2019, 70.362 casos. Portanto, podemos ver que houve um aumento em relação ao número de casos. Isso para 2018, desculpa, 70.362 casos em 2018, e em 2019, quase 40 mil casos nos 3 primeiros trimestres, que são os números que conseguiram nos adiantar. Então, há uma necessidade premente de haver maior aceleração e maior acutilância no que diz respeito à luta contra a tuberculose, que vão de encontro, já que esta luta faz parte do Programa Nacional de Desenvolvimento 2012-2025, e também de lembrar que Angola aderiu ao programa da OMS que visa pôr fim à tuberculose desde 2015 até 2035. De dizer ainda que o nosso país tem 104 hospitais com atendimento direto aos doentes com tuberculose, entre os quais 13 são hospitais sanatórios,
163 laboratórios para baciloscopia, 55 máquinas GeneXpert, entre os quais 47 públicas, e 155 municípios dos 164 totais já têm atendimento direto a estes doentes. Ainda assim é muito pouco, porque o que se almeja, conforme as normas da OMS, deve haver cobertura máxima no que diz respeito ao atendimento, desde o diagnóstico ao tratamento, e o cumprimento das principais medidas ou estratégias adotadas pela OMS, fundamentalmente no que tange aos métodos de diagnóstico e também ao tratamento, e que em relação ao tratamento vamos poder falar um pouco mais a posterior. Exatamente, já lá vamos ao tratamento, mas o doutor disse aqui algo que chamou a minha atenção. Eu iniciei o programa dizendo que dados de 2019, e são dados exatamente da OMS, dizem que Angola tem 112 mil casos, ou registrou 112 mil casos em 2019, e o doutor deu-nos um cenário de 2014 até 2019, que é este cenário de subida de casos. O que é, na sua opinião, qual é, na sua opinião, o motivo que está a causar este aumento de casos? Fundamentalmente tem que ver com o cumprimento, o seguimento ineficaz daquilo que são as normas recomendadas pela OMS, que diz fundamentalmente na cobertura ampla de métodos de diagnóstico e tratamento, e também no que diz respeito ao tratamento, existem estratégias próprias que passam essencialmente pela metodologia ou estratégia de tratamento diretamente observado, e que nós não temos implementado, temos uma implementação muito fraca em relação a isso a nível hospitalar, e em relação a nível comunitário a implementação é praticamente zero. O Ministério, pelo menos pelos números que eu tenho, neste último ano, em relação aos últimos 4 anos, houve uma melhoria em relação às medidas de controle da luta contra a tuberculose. Entretanto, tem que se fazer muito mais para que, com maior acutilância, haja esse efetivo controle, porque os números ainda não são os desejáveis. Doutor, vamos agora a uma pergunta que é um bocado mais geral de alguma forma, que é de Domingos Beni, no Lubango, e ele quer saber, aliás, esta é uma pergunta específica: o que é a tuberculose miliar, como se transmite e as suas formas de prevenção? Gostaria de, antes de responder, se me permite, antes de responder o nosso participante, fazer uma nota introdutória, e talvez aos poucos vamos elucidando melhor aqueles que nos acompanham, que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida pela via aérea ou respiratória, causada por uma bactéria ou bactérias do complexo Mycobacterium tuberculose. Na verdade, são 7 bactérias, entre as quais uma é a principal, que é o Mycobacterium tuberculose, que pode efetivamente causar a doença. A transmissão ocorre de uma pessoa, por liberação de partículas de aerossóis de uma pessoa infectada, ao falar, tossir, espirrar, fundamentalmente nesses atos, para, portanto, uma pessoa saudável. É a forma até agora reconhecida de transmissão da doença. Aqueles que têm, portanto, a tuberculose pulmonar ou tuberculose laríngea. Sendo que aqueles que têm outras formas de tuberculose, já vamos poder classificar ou dizer as distintas formas, as outras formas de tuberculose, portanto, não são bacilíferas, não são pessoas bacilíferas. O que isso quer dizer? Não são pessoas infectantes, não transmitem a doença a princípio. A tuberculose pode ser pulmonar e extrapulmonar. 70 a 80% a tuberculose afeta essencialmente ou unicamente os pulmões, aí é que se considera a tuberculose pulmonar, e 20 a 30% e os órgãos cometidos são a pleura, portanto, considerando assim tuberculose pleural, os linfonodos ou gânglios linfáticos, a chamada tuberculose ganglionar, tuberculose miliar, quando acontece disseminação ou propagação do bacilos de forma generalizada em vários órgãos,
acometendo fundamentalmente, para além dos pulmões, o fígado, o baço, o cérebro e o sistema gastrointestinal. Temos outras formas de tuberculose extrapulmonar, como a tuberculose peritoneal, a tuberculose geniturinária, a tuberculose osteoarticular. Tem-se dito que só há 2 locais em que até agora não foram encontrados os bacilos que causam a tuberculose, que é a unha e o cabelo. Em todos os outros órgãos do organismo já está comprovado que a tuberculose, os bacilos da tuberculose podem, portanto, afetar qualquer órgão do nosso organismo. Em relação aos sinais e sintomas, atualmente a tuberculose é considerada uma grande simuladora, já que pode dar sintomas muito gerais e que muitas das vezes passam inadvertidamente por muito tempo. A tuberculose pode dar, portanto, fraqueza, perda de peso ou emagrecimento, na maior parte das vezes é progressivo e tende a ser marcado. Pode dar diminuição do apetite, febre, que na maior parte das vezes acontece durante a tarde, e a sudorese, que é sudoração intensa ou profusa, que acontece fundamentalmente às noites. Entre as manifestações respiratórias, temos a ressaltar a tosse, que acontece em 90% dos casos, a expectoração, que é a eliminação de escarro, que vai desde branco a amarelado, esverdeado, ou pode ter, às vezes, raias de sangue ou ser francamente sanguinolento, que nós chamamos de hemoptoide. Pode dar ainda dor no peito, pode dar ainda dificuldade respiratória e quem tiver um destes sintomas associado aos fatores de risco, que são vários os fatores de risco, entre os quais a presença de doenças que afetam o sistema de defesa do nosso organismo, fundamentalmente o HIV, de ressaltar o HIV, mas também a doença renal crônica, sobretudo doentes que estão em programa de hemodiálise, a diabetes mellitus, as pessoas com malnutrição grave, as pessoas com hábitos tabágicos, atenção, com alcoolismo, podem também figurar entre aqueles que estão em alto risco para a tuberculose. Existem ainda outros grupos de risco, como os profissionais de saúde, devido ao contacto frequente, os reclusos, por estarem fundamentalmente em áreas pouco ventiladas e confinadas, de dizer que esta bactéria tem a característica de ser bloqueada ou eliminada pela luz solar em ar livre. Nesses locais, nos locais onde há a penetração da luz solar e ao ar livre, o que acontece é que há um bloqueio da bactéria e a possibilidade de contaminação ou de infecção é muito baixa. Temos ainda a ressaltar que é muito importante que haja o devido controle de doenças crônicas, e sempre que alguém tiver um desses sintomas, como íamos dizendo, associando aos fatores de risco, estando num país endêmico como Angola, deve procurar o médico para poder, portanto, excluir esta doença. De dizer ainda que esta doença afeta 1/3 da população mundial, é a principal causa de infecção a nível do mundo. Portanto, de todas as doenças que matam no mundo, de todas as doenças infecciosas, a tuberculose é a que mais mata no mundo, causando perto de 5.000 óbitos por dia e à volta de 1.600.000 a 1.200.000 a 1.600.000 óbitos por ano. Acontecem cerca de 8 a 10 milhões de casos novos de tuberculose em todo o mundo nos últimos 4 anos. Portanto, são números bastante alarmantes, e cá em Angola, dizer, conforme já disse, é a terceira causa de morte, logo atrás da malária, que foi o tema passado, e também da sinistralidade rodoviária. Daí a pertinência do tema e a necessidade de manter sempre a nossa população bastante educada em relação a esta doença.
Doutor, e aí pegamos outra vez na mesma pergunta de Domingos Beni, independentemente dos vários tipos de tuberculose que existem, eu acrescento esta questão da prevenção, não é? O Domingos Beni pergunta em especial a tuberculose miliária ganglionar, mas de uma forma geral, como é que as pessoas se devem prevenir em relação à tuberculose? Pronto, primeiro vou responder diretamente aos nossos ouvintes, talvez não tenha ficado totalmente esclarecido, que a tuberculose miliar é a segunda forma mais grave dessa doença, logo a seguir à tuberculose meníngea. Okay? São as duas formas mais graves e geralmente acontece a tuberculose miliar quando há propagação ou disseminação da bactéria a nível do sangue, podendo afetar diversos órgãos, como já disse anteriormente. A forma de transmissão é a mesma, a respiratória ou aérea, para a tuberculose, conforme dissemos, e a tuberculose é que pode ter distintas formas. A tuberculose ganglionar é a tuberculose que afeta os gânglios ou nódulos linfáticos, que são órgãos do nosso organismo, do sistema de defesa, portanto, onde contém células do sistema de defesa, e quando estão acometidos, portanto, chamamos de tuberculose ganglionar ou dos linfonodos. De uma forma geral, a prevenção passa por a vacinação. Temos a BCG, o nosso Programa Nacional de Vacinação contempla a BCG ao nascer, de dizer que a BCG, apesar de ser uma vacina, é importante que se frisa que só protege fundamentalmente para duas formas, a meníngea e a miliar, que são as formas mais graves. Portanto, protege essencialmente para essas duas formas em cerca de 75%. A proteção para a tuberculose pulmonar, que é a forma mais frequente, como já dissemos, é muito baixa. A maior parte dos livros falam em uma proteção inferior a 40%, e outros livros até em porcentagem muito mais baixa. Portanto, não protege significativamente para a tuberculose pulmonar e tende a proteger para as duas formas mais graves, como já disse anteriormente. Para além da vacinação, é importante o estilo de vida saudável. Conforme já dissemos, o tabagismo, por exemplo, deve ser evitado ou desaconselhado, o alcoolismo ou o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a prática de exercício físico e uma dieta saudável para permitir que o nosso sistema de defesa mantenha-se robusto, uma vez que, dentro das características da bactéria, o que acontece é que, de todos que se infectam, só 5% é que desenvolve a doença em todas as pessoas saudáveis. Em 95% ela passa de infecção latente, que é uma forma, vamos dizer, dormente, uma forma indolente ou assintomática que vai ficando durante todo o tempo. Só 5% é que vai desenvolver doença ativa, passível de tratamento efetivo. Então, a necessidade de manter o nosso sistema de defesa robusto ou bem equilibrado, isso passa conforme já dissemos, por exercício físico, dieta saudável e todas as outras normas essenciais para o estilo de vida saudável. Para além disso, a infecção latente pode ser tratada sempre que identificada por intermédio de um dos fármacos que nós usamos, que é, portanto, a isoniazida, por um período de 9, antigamente a partir de 6 meses era suficiente, mas as últimas recomendações vão de 9 a 12 meses. É exatamente isso. Doutor, muito obrigada. Eu espero que os nossos internautas e ouvintes tenham tirado notas. São dicas de prevenção bastante simples de seguir até. Doutor, temos aqui uma pergunta de Moussa Garcia. Ele quer partilhar uma inquietação e diz o seguinte: o Hospital Sanatório não possui condições logísticas, alimentares e medicamentos suficientes para agilizar os doentes internados e os que lá vão para tratamento de rotina. Quais as solicitações que estão em curso? Portanto, eu acredito que o que ele quer saber é se a classe médica, o sindicato que o doutor citou no início do programa, tem estas questões nas suas notas para resolver. Por outro lado,
ele também diz que é o único hospital em Angola para os casos de tuberculose. O que aí eu posso já dizer, e o doutor também começou por dizer, não é bem assim, e a nossa reportagem que vai passar a seguir vai exatamente mostrar que não há só um hospital sanatório em Angola, mas que muitos desses hospitais sanatórios têm dificuldades, passam por dificuldades de condições, pelo que, Dr. Demba, qual é a sua acessão sobre esta questão? Bom, em primeiro lugar, nós somos fundamentalmente da opinião que houvesse uma requalificação do Sistema Nacional de Saúde com maior disponibilização financeira a nível do governo central e também maior enquadramento de recursos humanos capacitados. Isso para permitir maior abrangência, sobretudo do cumprimento do programa da luta contra a tuberculose. Conforme dissemos, o que deve existir é um conjunto de elementos que poderão fazer face portanto, a irmos de encontro àquelas que são as metas preconizadas, porque até agora os números não são satisfatórios. Deveria haver maior acessibilidade em relação à saúde, deveria haver melhores condições a nível periférico, fundamentalmente com profissionais capacitados, como já dissemos, e também com meios suficientes de diagnóstico e também de tratamento. Especificamente para a tuberculose, a maior parte dos hospitais deveriam estar equipados com meios de diagnóstico laboratoriais. Estamos a falar de baciloscopia, estamos a falar de GeneXpert, exames de cultura e testes de sensibilidade a antibacilares ou antibióticos. Portanto, conforme dissemos, devíamos já também adotar a estratégia de tratamento diretamente observado, que é muito mais difícil, precisa de muito mais recursos humanos, sobretudo, para além de recursos financeiros, e que, pelo que eu pude ter acesso, é que os recursos não têm sido o suficiente. E então, às vezes, há ruptura de medicamentos, e isso é um problema muito grande, é um desafio que nós gostaríamos de colocar ao Ministério da Saúde, porque isso propicia ao desenvolvimento da tuberculose multidroga resistente, ou da tuberculose droga resistente de forma geral, que tem sido um problema muito grande em relação devido ao seu aumento da sua incidência. Para além disso, a maior parte dos hospitais não tem a possibilidade de realizar os devidos exames laboratoriais e muitos partem, às vezes, por tratamento empírico, às vezes ineficazes e com pouco arsenal para poder manusear e controlar a infecção. Conforme já dissemos, a nutrição é um pilar também portanto, a pobreza é um fator de risco também, porque o que vamos ter é sistema de defesa muito debilitado, e isso propicia também o desenvolvimento da tuberculose ativa. Portanto, quer seja por reinfecção ou quer seja por reativação dos bacilos já existentes no organismo. Portanto, fundamentalmente, são esses aspectos que nós gostaríamos de ressaltar e damos esse repto para exatamente o Ministério da Saúde. Imagine que a OMS recomenda que a taxa ou índice de abandono seja inferior a 5% para o cumprimento das medidas preconizadas. E nós temos uma taxa de abandono cá em Angola de 17% a 26% nos últimos 4 anos. A taxa de cura, segundo a OMS, tem que ser superior a 85% para que sejam alcançadas as metas preconizadas até 2035 e erradicar a doença. Mas nós temos uma taxa até certo ponto razoável de 69%, mas ainda assim, conforme disse anteriormente, a OMS preconiza um mínimo de 85%. Portanto, tem que se trabalhar muito mais. Damos aqui este desafio ao nosso governo
especificamente ao Ministério da Saúde, para que com maior acutilância haja maior disponibilização dos recursos para o devido controle desta doença. Doutor, antes de continuarmos a nossa conversa, vale a pena vermos uma situação local sobre a tuberculose. Os pacientes graves da tuberculose na província de Malange são internados e tratados no hospital sanatório local, único em condições para casos simples, fármaco-resistentes ou com doenças associadas. Esta é uma reportagem de Isaías Soares. Os pacientes graves de tuberculose na província de Malange são internados e tratados no hospital sanatório local, o único em condições para casos simples, fármaco-resistentes ou com doenças associadas. Desde o início deste ano, 25 pacientes foram internados na unidade, com capacidade instalada de 72 camas, confirmou o porta-voz Barros Muinga. Os casos reportados no hospital sanatório local refletem os da província, porque as amostras saídas de todos os municípios são despistadas no seu laboratório. O ano passado, das mais de 3.850 consultas realizadas, 909 pessoas testaram positivo. 579 pacientes foram internados, dos quais 72 chegaram a óbito. Desses pacientes tivemos um número de 403 pacientes com baciloscopia positivo, isto é, pacientes infectados com a enfermidade da tuberculose. Desses pacientes também tivemos um número de coinfectados, isto é, pacientes que vivem com vírus do HIV e a tuberculose, um número de 47 pacientes, que corresponde a 8% do número de casos. Tivemos também um número de 40 pacientes, isto é, fármaco-resistente. Tivemos um número de 72 óbitos, o que corresponde a 12% de pacientes. O município de Cacuzo com maior índice de casos de tuberculose. Nós temos aqui o bairro da Machinde, que é o bairro que tem uma incidência tão maior do número de casos. O confinamento imposto pela Covid-19 reduziu o acesso às consultas externas. O gráfico de 2019 aponta o registro de mais de 5.300 consultas e com 695 casos positivos. Tivemos um número de 642 pacientes. Destes pacientes, tivemos um número de 394 pacientes com baciloscopia positivo. Em termos de óbitos, nós tivemos um número de 74 pacientes, o ano de 2019. O hospital, com duas alas, uma para baciloscopia positiva e outra negativa, recebe pacientes das províncias do Kwanza Norte, Lunda Norte e Luanda. Tinha feito antes, tinha passado, como não terminei, então voltou de novo, eu posso tocar de novo. E saiu de que bairro? Cara, está sendo bem entendido. Estou aqui a caminhar 2 meses. E de onde é que veio? Vim da Cangambo. Quando cheguei, estava mesmo mal. Mas por agora, Deus está a abençoar, estou me sentindo normalmente. Nesse momento já está aqui há mais de 1 mês, mas antes ficou aqui mais de 2 meses, porque a tuberculose farmacorresistente é aquela que tem uma acentuação, não uma tuberculose sensível. O único equipamento para a realização de testes de hemograma variou há mais de 1 ano, numa altura em que dos 123 funcionários necessita de mais de 60, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, terapêutica e pessoal de apoio. Carecemos de muitos meios de laboratório. Nesse momento não temos um aparelho para um hemograma, um aparelho especial para fazermos um hemograma. O aparelho GenExpert temos apenas um. Aqui é onde determina já o resistente, aqueles que já vêm a fazer o tratamento de tuberculose. Estamos aqui há 2 semanas sem um reagente que nos falta aí, chamado os cartuchos. Nós temos um número de 6 médicos. Desses 6 médicos temos 12 expatriados e 4 nacionalistas. Precisamos, no mínimo, mais de 15 médicos. No mínimo 5 especialistas e 5 médicos internos gerais. Os hospitais municipais, centros e postos de saúde dos municípios realizam a triagem de casos suspeitos e encaminham as amostras ao laboratório do hospital sanatório. Nós não atendemos casos de tuberculose, por falta mesmo de laboratório. Malange, Voz da América, Isaías Soares. Doutor Dembe, temos aqui muitos casos em Malange, houve um aumento de casos nesta província.
Quais são as províncias que têm tido melhor, vamos lá dizer, performance em termos de tratamento da tuberculose? Pronto, vale dizer que entre as províncias que têm maior número de casos consta Benguela, Luanda e Kwanza Sul e logo a seguir Bengo. As províncias com os números mais reduzidos, Huambo, Cabinda, estão, entretanto, no top da lista. O que nós almejamos, temos os números disponibilizados e atualizados do ano 2019 em relação ao controlo da luta para o controle da tuberculose, mas o que nós almejamos, e conforme já dissemos, é que estejamos realmente acutilantes em relação às medidas preconizadas para que, pelo menos, para que até 2035 possamos pôr fim a esta doença. Doutor, vamos agora a uma reportagem sobre uma outra doença que é igualmente preocupante, a febre amarela, e que é causada por um vírus transmitido por picadas de mosquitos. A Organização Mundial de Saúde afirma que, embora a infecção cause sintomas leves em muitas pessoas, cerca de 15% das pessoas infectadas com febre amarela desenvolvem doenças graves que podem causar sangramento, choque, falência de órgãos e, às vezes, morte. O vírus da febre amarela é encontrado principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. O vírus da febre amarela é encontrado principalmente nas regiões tropicais e subtropicais de África e América do Sul. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes. O lavador de carros nigeriano Jonathan Sale sobreviveu à febre amarela há 23 anos, antes que uma vacina estivesse disponível para tratar o vírus disseminado pela picada de mosquito. Quando tive essa doença, os meus lábios ficaram amarelos e a minha língua e o meu globo ocular ficaram amarelados. E eu vomitava amarelo. Pensei que iria morrer. Deus salvou-me. Eu fui ao hospital e eles deram-me soro e alguns medicamentos. A Nigéria tem vacina contra a febre amarela desde 2004 e oferece-a gratuitamente para crianças. Mas desde 2017, surtos de febre amarela deixaram dezenas de mortes e muitos outros a sofrer. No estado da Nigéria mais atingido pelo vírus, Bauchi, as autoridades médicas dizem que muitos pais ainda não vacinam os seus filhos. Rilwan Mohammed é responsável pela agência de saúde em Bauchi. Fizemos agora uma pequena sondagem e descobrimos que das pessoas que participaram, embora a apatia dos pais seja o principal desafio à vacinação, alguns nigerianos também optam pela medicina tradicional. Amadou Mohammed sobreviveu à febre amarela. Nós usamos a medicina tradicional, não costumamos ir ao hospital. A forma como somos tratados é assim: uma seringa é colocada no fogo, assim que a agulha fica vermelha, o médico tradicional faz algumas orações sobre a seringa antes de injetar o conteúdo no nosso peito. Esse é o dom que Deus lhe deu. Os imunologistas como Aisha Rufai dizem que mais nigerianos estão dispostos a receber a vacina contra a febre amarela, que dura a vida toda. Há agora uma grande consciencialização, quase todos sabem sobre a imunização, então do tradicional descobriremos que o número de pessoas que usam a medicina tradicional é muito pequeno. O governo federal nigeriano tenciona levar a cabo uma campanha massiva de imunização contra a febre amarela nas próximas semanas. Doutor, qual é o cenário que nós podemos dizer em relação à febre amarela em Angola? Nessa altura, não temos tido muitos casos notificados nem reportados. Nós que fazemos atividade médica nos serviços de urgência dos hospitais públicos, falo particularmente de mim, no Hospital Américo Boa Vida, não temos tido casos ultimamente. Sabemos que há poucos anos tivemos um surto de febre amarela e que realmente é uma doença letal. As pessoas que desenvolvem doença grave realmente têm
a mortalidade é elevada. Entretanto, nessa altura o quadro podemos dizer que está controlado, não temos tido muitos casos. Boas notícias, finalmente, depois de estarmos aqui a conversar sobre esta outra preocupação que é a tuberculose, pelo menos podemos aqui dar esta boa notícia. Mas vamos a mais uma pergunta que nos chegou durante a semana, e esta pergunta é de Mambote Mazambi. Ele quer saber que será que alguém que esteja contaminado pela tuberculose e Covid-19, como pode fazer o tratamento? Se o tratamento é diferente, se os mesmos fármacos que são usados para tratar uma doença poderão tratar a outra. Doutor, em cima disso eu pergunto-lhe, quando alguém tem Covid-19 e tuberculose também, quer dizer, faça-nos agora assim, pinte-nos este quadro, que é um quadro que a mim me parece bastante grave, bastante preocupante. Também ouvi com alguns cortes, mas se bem percebi, o nosso ouvinte quer saber se os doentes com tuberculose podem continuar a sua medicação e não tem alguma interferência se tiver também presente a Covid-19. Sim, realmente nós não falamos de tratamento, mas dizer que o tratamento da tuberculose geralmente é um tratamento prolongado, com vários tratamentos, com vários medicamentos que nós chamamos de antibacilares ou antituberculosos, a combinação de vários medicamentos, em que o tempo mínimo de tratamento é de 6 meses, podendo durar mais tempo em algumas formas de tuberculose extrapulmonar, por exemplo. Nós temos geralmente 2 fases, em que a primeira fase são 2 meses, chamada de fase intensiva, e a segunda fase são 4 meses, chamada de fase de continuação ou fase de manutenção. Geralmente os doentes, conforme dissemos, a tuberculose tem alta mortalidade no nosso país, e se tivermos numa co-infecção, tuberculose, Covid-19, obviamente que essa mortalidade será mais alta ainda. Não há interferência demonstrada ou pelo menos notificada em relação ao tratamento da tuberculose em doentes que tenham Covid-19. Os medicamentos da tuberculose não têm ação para a Covid-19. Portanto, os doentes que tiverem tuberculose e que tiverem também Covid-19 terão que fazer o tratamento para as 2 infecções. Conforme já dissemos, a combinação dos medicamentos para o tratamento da tuberculose e os outros medicamentos que tem que fazer para a Covid-19. Não há interação qualquer demonstrada. Portanto, uma coisa não invalida a outra, os fármacos vão de ser diferentes para o tratamento das diferentes doenças, mas nem por isso, diz o doutor, um vai prejudicar ou interferir no tratamento do outro. Já agora eu aproveito aqui esta pergunta do Sr. Mazambi para lhe questionar que doenças podem interferir ou que tratamentos podem interferir num doente de tuberculose e que possa então assim ser uma dessas situações em que, como questiona aqui o Sr. Mazambi, poderá haver algum tipo de problema? Em primeiro lugar, os doentes com cirrose hepática, por exemplo, têm os medicamentos usados para o tratamento da tuberculose têm o seu metabolismo a partir do fígado e inclusive quando são quando as doses não são corretas, podem causar hepatite também, hepatite nesse caso medicamentosa. Portanto, os doentes com cirrose hepática são doentes que podem ter alguma afetação exatamente por causa da grande diminuição da função do fígado. Os doentes com doença renal crônica também, por causa da diminuição da capacidade de filtração, deve-se fazer ajuste da medicação. Os doentes com HIV-Sida, geralmente os antirretrovirais podem também ter uma interação relevante com os antibacilares.
Daí que os doentes que têm diagnóstico de HIV no momento que têm a tuberculose, geralmente primeiro tem que iniciar o tratamento para a tuberculose num mínimo de 2 semanas e se depois incorporar os antirretrovirais. Portanto, são 3 exemplos que nós damos que são situações que podem comprometer a medicação para a tuberculose. Muito obrigada, doutor. Eu tenho a certeza que os nossos internautas e ouvintes tiraram notas sobre estas outras interações que tem que se dar mais atenção. No campo das boas notícias, estudantes de enfermagem estão a usar pacientes virtuais para poderem continuar a sua formação em tempo de pandemia. Esta é uma reportagem narrada por Álvaro Lugero Andrade. Do you ever get headaches? Yeah, I get them a lot when I'm studying. Tina Jones é uma paciente virtual e você é a sua enfermeira. E para ser boa, você deve fazer as perguntas certas, assim como no mundo real. Você realmente teria que iniciar a conversa. David Mussaias descreve a Shadow Health como uma simulação de formação virtual para enfermeiros e profissionais de saúde. Recentemente adquirida pela editora de ciências da saúde Elsevier, a Shadow Health depende muito do que enfermeiros em formação dizem ou escrevem para os pacientes. Esse mecanismo de conversação realmente avalia a eficácia de um aluno de entrevistar e examinar um paciente por meio de conversa. Can you tell me more about your headaches? When I get one, it's just kind of tight and throbbing. A maior força, na minha opinião, é a capacidade de se fazer uma pergunta a um avatar e fazer com que ele lhe responda. Lori Rirko dá aulas para estudantes de enfermagem na George Washington University e diz que a Shadow Health oferece um ambiente seguro no qual os alunos podem praticar e aumentar a sua confiança. Eles praticam que perguntas fazer e como fazê-las para obter as informações que são cruciais para fazer esse diagnóstico. A simulação virtual inclui um conjunto diversificado de pacientes com sintomas da vida real. Eles podem ouvir o coração e ouvir sons cardíacos reais, eles podem olhar os seus olhos e os ouvidos. Os alunos também aprendem a navegar em discussões delicadas, como quando há sinais de abuso físico. A tecnologia da Shadow Health permite que os alunos continuem os seus estudos com segurança durante a pandemia. Não apenas para a instrução básica do curso, mas também para os requisitos de horas clínicas que são necessárias para se tornar uma enfermeira ou enfermeiro registrado. No momento em que enfermeiros são mais necessários do que nunca, as simulações virtuais dão-lhes a oportunidade de continuar a aprender. Doutor, no seu dia-a-dia, como é que a pandemia tem afetado o seu trabalho? Consegue fazer teleconsultas ou recebe os pacientes fisicamente? Diga-nos como é que é a sua vida profissional depois da pandemia. Pronto, durante essa fase que estamos a viver, que já é prolongada, realmente tem havido afetação no que diz respeito ao atendimento aos doentes, porque houve uma redução em relação à acessibilidade das consultas de seguimento, às consultas externas. Houve uma fase muito curta de interrupção, depois reiniciou-se de forma faseada, entretanto com um número muito reduzido de doentes. Já sabemos que nós temos limitações grandes em relação ao nosso sistema sanitário e que não cobre de forma cabal aquilo que são os anseios da população ou a demanda que nós temos, e uma redução daquilo que já é pouco. Já imaginamos o que é que tanto tem acontecido, um constrangimento muito grande e que tem levado ao recurso a vários métodos, como por exemplo o WhatsApp, teleconsulta, sobretudo para aqueles doentes que já conhecemos e que precisam de uma outra opinião para poder reforçar o seguimento pré-existente. Muitos doentes crônicos viram-se também bastante afetados, foram descompensando porque ficaram sem a medicação, porque ficaram sem o controle devido. Estamos a falar de doentes diabéticos, doentes hipertensos, doentes renais crônicos, foram descompensando, muitos aparecendo no serviço de urgência, e vamos dando o melhor de nós todos os dias
para poder para podermos corresponder à demanda ou para podermos controlar esses doentes. Entretanto, todo o esforço até agora tem sido pouco e o que deve mesmo existir é fundamentalmente maior recursos humanos, deve existir maior capacidade para a investigação de doenças e assim nós vamos estar, obviamente, em melhores condições para poder seguir os nossos doentes, quer seja em âmbito de urgência, quer seja em âmbito de consulta externa. Muito bem, doutor. Olha, antes de terminarmos o programa, estamos mesmo já quase a chegar ao fim e é incrível como o tempo corre quando se está a falar de temas importantes, não é assim? Doutor, eu vi na semana passada, como o próprio doutor mencionou, nós falamos sobre malária e falamos numa redução orçamental de 7 milhões e qualquer coisa para 2,2 milhões de kwanzas no orçamento da saúde para as campanhas de malária e para tratamentos de malária. No que toca à tuberculose, como é que está a tuberculose no orçamento do Ministério da Saúde? Houve cortes? Não houve? O que é que nos pode dizer? Sim, de acordo com as informações que tivemos acesso, realmente há uma redução daquilo que é o orçamento para a luta contra a tuberculose ou para o Programa Nacional de Controlo da Tuberculose e realmente há essa referência em relação a este aspecto. E o que nós almejamos é que nos próximos tempos haja imediatamente uma inversão do quadro, sob pena de nós vermos agravada a situação, conforme temos estado a observar. Então, se nós de facto queremos de forma séria cumprir com aquilo que está estabelecido, isso só é possível com investimento financeiro cabal ou suficiente, e também com investimento em recursos humanos. Só desta maneira, de outra forma é impossível. Os recursos que temos nesse momento, apesar de que, conforme disse, no último ano houve uma melhora, ainda é muito insuficiente e com o que temos até o momento, eu acredito que não vamos conseguir atingir as metas preconizadas. Só mesmo com maior investimento, e a saúde não é barata não, é mesmo muito cara, mas deve haver sensibilidade e entendimento da parte daqueles que decidem para que nos próximos tempos realmente possamos controlar essas endemias. Estamos a falar numa redução de quanto, doutor? Tem noção? Não tenho agora a percentagem, nem o valor, só foi referido dessa maneira assim muito geral, a redução, e foi referido realmente orçamento insuficiente para o cumprimento do programa, porque houve, nos últimos meses, houve ruptura em relação aos medicamentos, houve ruptura em relação a, por exemplo, cartuchos para os laboratórios, para, por exemplo, uma técnica bastante importante que é GeneXpert, que é um dos métodos de diagnóstico para a tuberculose. Houve ruptura em relação aos cartuchos para assegurar o funcionamento do aparelho para esta técnica. E então isso propicia a propagação, tanto aumento de casos, sobretudo, isso propicia fundamentalmente abandono. E se propicia abandono, como dissemos, o tempo mínimo de tratamento são 6 meses. E geralmente espera-se que haja garantia desses medicamentos a nível dos hospitais. No hospital onde eu trabalho em concreto, na maior parte das vezes quase sempre há a disponibilidade desses medicamentos. Mas quando já há, portanto, ruptura desses medicamentos,
é como a mesma situação que os antirretrovirais, há abandono, interrupção da medicação, e depois quando se tenta voltar a fazer a medicação, pode haver resistência dos vírus ou bactérias, no caso da tuberculose, da bactéria, aos medicamentos. E assim, o tratamento para formas resistentes é muito complicado, e as formas resistentes indicam manifestações mais graves e indicam a mortalidade mais elevada também. Só para dizer que as formas resistentes, geralmente o tratamento nunca é menos de 1 ano e meio. Imagina, se não conseguimos por 6 meses, conseguir por 18 meses, muito mais difícil, com combinação de medicamentos bem mais complexos, maior número de medicamentos, é bem mais difícil controlarmos esses doentes. Portanto, o que se recomenda é exatamente o cumprimento da primeira fase ou da tuberculose sensível, para que não tenhamos problemas bem maiores aos doentes que desenvolvem tuberculose droga resistente, que é o que tem estado a aumentar nessa altura devido ao índice de abandono. Muito bem, doutor, isto é um ponto muito importante. Doutor, os medicamentos para a tuberculose são subvencionados pelo Estado ou os utentes têm que pagar na íntegra? Conforme disse, no hospital em que trabalho, os doentes internados e os doentes que acorrem ao Hospital Américo Boa Vida, pelo menos, têm tanto direito a ir para a farmácia, apresentar a receita e a entrega gratuita desses medicamentos. Entretanto, não há subvenção como tal, que seria de forma ampla ir em farmácias, poder apresentar a receita e poder ter um desconto direto. Sempre que há diminuição desses medicamentos ou ruptura nos medicamentos, os doentes têm mesmo que comprar. Se tiver num momento fora do expediente, nós geralmente damos uma quantidade para o mesmo dia e para o dia seguinte, para o doente depois dirigir-se à farmácia e levantar. Mas estou a falar de um hospital terciário, acredito eu que talvez a realidade não seja a mesma em hospitais periféricos. Daí que nós realçamos a necessidade de evitar, de que o Ministério faça todos os esforços para que não haja ruptura desses medicamentos, porque os problemas serão a triplicar e muito mais difícil de resolver, que é o problema da tuberculose droga resistente, que é o que se fala muito nessa altura. Há um aumento exponencial do número de casos de tuberculose droga resistente, fundamentalmente por causa do índice de abandono, que também é muito elevado. Daí que a estratégia da OMS para o controle deste problema é fundamentalmente o tratamento sob observação direta, o tratamento diretamente observado. Ou seja, para a primeira fase são 60 dias, que são 2 meses, as primeiras 24 doses, os primeiros 24 dias para a primeira fase, os doentes tinham que fazer a medicação sob observação de um profissional de saúde. E para a segunda fase tinha que ser um mínimo de 45 dias. E nós não temos a disponibilidade. O mínimo que se pode fazer é os doentes que estão internados. Podemos observar, mas isso é por 1, 2 semanas. Quando o doente já vai de alta, nós já perdemos o doente. E o sistema de tratamento sob observação direta é contemplado também a nível comunitário, a nível domiciliar. E isso nós não temos, isso praticamente é zero. O doente vai para casa, não sabemos se o doente vai continuar a fazer a medicação. Este aqui é um grande problema nessa altura. Doutor, acho que estamos mesmo a chegar ao fim agora e citou aí uma série de questões e de problemáticas que terão que ser com certeza resolvidas. Nesta semana que marcou o Dia Nacional do Médico Angolano, os nossos votos de muito boa saúde para os médicos também. Nós normalmente desejamos boa saúde a toda a outra população e esquecemos-nos dos profissionais de saúde, pelo que os nossos votos de muito boa saúde também para os médicos, muito sucesso profissional para si, que teve a amabilidade e disponibilidade para estar aqui connosco neste dia 29 de janeiro. E, doutor, se tiver alguma recomendação, quer para doentes de tuberculose ou
uma mensagem especial para a classe médica por causa do Dia do Médico ou ainda para o próprio Ministério da Saúde, por favor, tem agora aqui cerca de uns 30 segundos. Para terminar, eu gostaria muito de exortar a toda a classe médica da qual faço parte que continuemos a dar o melhor de nós para melhorar o sistema de saúde do nosso país e para garantir a saúde de todos que vivem em Angola, não só angolanos, mas também estrangeiros. Gostaríamos imenso também de alertar ou exortar a necessidade de melhoria do nosso sistema de saúde, sobretudo a nível dos hospitais periféricos. Isso fundamentalmente a quem direito tanto ao governo a partir do Ministério da Saúde. Cada um deve fazer a sua parte e para ver se ganhamos todos e a saúde é sempre uma prioridade. Muito obrigada, Dr. Esmeraldo Bembe. Este foi o Angola Saúde em Foco, em que falamos sobre tuberculose. Para a semana temos mais Angola Saúde em Foco, portanto não perca a oportunidade. Esta semana falamos sobre tuberculose, para a semana vamos falar sobre doenças cancerígenas. Pode já enviar as suas perguntas para mais 908-652-4584. É o WhatsApp da VOA. Votos de muito boa saúde, continuação de uma ótima semana. Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português.